Pega a tua Bíblia comigo, pegou? Josué, capítulo 23, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Amém, meus irmãos? Este é o texto áureo que o Espírito de Deus trouxe no meu coração nessa noite. E o tema da mensagem, eu até coloquei na descrição desse vídeo, é: a palavra de Deus não falha e as suas promessas não tardam. Pode marcar, crivar isso na tábua do teu coração. Porque não é porque eu, pastor Charles, estou dizendo. É porque é algo que é verídico. É algo, meu irmão, que é comprovado na história. É algo que até mesmo a ciência tentou se interpor, mas não conseguiu. O que, pastor? Que a palavra de Deus não falha. Aleluias! E as suas promessas, as promessas de Deus, para mim, para você, para a igreja, não tardam. Pode ter certeza. Agora vem comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para uma pregação hoje expositiva da palavra de Deus. Preste atenção, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos aqui, e eu sempre prezo isso em nossa igreja, e afirmo isso aonde quer que eu vá, que todo texto sem contexto é um pretexto para se pregar heresias. Amém? Nós lemos aqui um contexto de um texto extraordinário. Nós lemos aqui o versículo 14, e o texto que nós lemos, esse verso 14, nós vamos ver que são palavras de Josué. Amém? Josué vai direcionar essas palavras, não apenas à sua parentela, não apenas à sua família, não apenas o rol de seus amigos, mas Josué, como líder nato abaixo de Deus em Israel, Josué vai direcionar essa palavra do versículo 14 a toda Israel. Amém? Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui em nome de Jesus Cristo. Eu, como humilde servo do Senhor, eu direciono essa palavra não a A e nem a B, mas a todos quanto estão dispostos a ouvirem a santa, imaculada palavra de Deus. Essa palavra é só para todos aqueles que creem na palavra do Senhor, que sabem que a palavra de Deus não falha e que as promessas de Deus não tardam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repare, nesse momento, no contexto desse texto, em que Josué declara essas palavras, é passado já muito tempo, desde que o Senhor já tinha dado a Israel repouso dos seus inimigos ao redor. Ou seja, preste atenção e grave isso, e se possível for anote para você meditar, meu irmão, e praticar a palavra no seu dia a dia em nome de Jesus. É como Deus tem me chamado em meu ministério, eu sempre tenho dito isso onde quer que eu pregue, meu irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos praticar a OCP, O de ouvir. Precisamos ouvir, crer, C de crer, precisamos ouvir, precisamos crer, e o P, praticar. Só se pratica aquilo que nós cremos, e nós só cremos naquilo que nós paramos para ouvir, para ligar a nossa atenção, para antenar a nossa atenção. Tá entendendo? Então pratique na sua vida a OCP de Deus. Pratique na sua vida. Faça disso, sabe? Faça da OCP de Deus na sua vida como algo que seja impossível de você viver. Comece a praticar isso. Comece a ser isso uma didática na sua vida. A OCP de Deus. Ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. E pratique a palavra de Deus. Que pode ter certeza, meu irmão, coisas sobrenaturais você vai viver dia após dia. E vai acontecer na sua vida o que Paulo vai dizer: vivo por fé
e não por vista. Viva em novidade de vida. Aleluias! Aleluias! Já é se passado bastante tempo aqui. Desde quando Deus deu repouso a Israel dos seus inimigos. Ou seja, preste atenção. Deus levanta Israel. E vai haver um momento na vida de Israel que Israel vai pelejar. Amém? Vai guerrear. Vai ser de fato literal. De fato, de forma literal. Israel vai guerrear, pelejar contra os seus inimigos. Quem eram os inimigos de Israel aqui na Bíblia, no Antigo Testamento? Nessa época de Moisés e agora na época de Josué. Os cananeus. Amém? Todos os que habitavam em Canaã eram os inimigos de Israel. Amém? Então Israel vai guerrear contra eles. Só que vai chegar um tempo que Deus vai dar repouso a Israel. Pega essa, em nome de Jesus Cristo, e pratique como OCP de Deus na sua vida. Nós temos que parar, ainda que seja nesse tempo de coronavírus, ainda que seja nesse momento de crise, nós temos que parar, sabe, de ficar murmurando até mesmo contra Deus e dizendo: Deus, é peleja em cima de peleja, é guerra em cima de guerra. Não, pode ter certeza que há tempos, meu irmão, há momentos na minha e na sua vida que realmente são de peleja, mas há tempos em nossa vida que Deus permite a peleja, mas também há tempos em nossa vida que Deus traz o repouso, que Deus te dá o descanso. Toma posse aí em nome de Jesus Cristo. Eu quero ser profeta na sua vida, e não profeta que não seja profeta bíblico, mas eu quero profetizar de forma bíblica na sua vida e te dizer com toda certeza de palavras, mediante a sagrada Escritura, que talvez você está vivendo momentos de peleja, momentos de guerra. Não desista, não baixe a cabeça, não chute o pau da barraca, não abra mão do evangelho, não abra mão de se consagrar, não abra mão de orar, não abra mão de jejuar, não abra mão de fazer aquilo que Deus te levantou para fazer na obra do Senhor. Pastor, está na peleja, pastor, eu estou pelejando já tem tempo, pastor, é uma guerra ferrenha, mas eu te digo, não abra mão, continue, porque assim como tem um tempo de peleja, assim como Deus permitiu o tempo de peleja, Deus trará sobre você o momento do repouso, Deus trará sobre a sua casa o momento do alívio, Deus trará sobre a sua vida o momento em que você vai descansar e você vai glorificar o nome do Senhor. Recebe da parte de Deus. Eu provo isso na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O sábio Salomão vai dizer: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Aleluias! Confere na tua Bíblia para você ver. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ei, para tudo há uma ocasião e um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Está entendendo? Pastor, mas é só luta, só luta, só luta. Mas calma. Talvez seja o momento de Deus, a ocasião de Deus na sua vida, que é a ocasião de lutas. Mas tem um tempo determinado para essa luta acabar, para essa luta cessar, e Deus trazer o repouso sobre a sua vida, para Deus trazer o repouso sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Calma. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Calma o teu coração. Espera no Senhor. Deleita-te no Senhor. Salmo 37:5, o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Compreenda, nós temos que compreender que se estamos enfrentando luta, essa luta uma hora vai cessar. O mesmo Deus que permitiu vir esse processo, esse tempo, essa ocasião de lutas que nós temos que enfrentar, é o mesmo Deus que já tem um tempo determinado para cessar as lutas e trazer o repouso na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Aleluias! O próprio sábio ainda, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer, na parte B do versículo 8, há tempo de lutar e há tempo de viver em paz. Aleluias! Calma. É a mesma palavra, só que no contexto invertido também eu digo para você. Se está tudo em paz, pastor, está tudo em paz, glória a Deus, espero que seja sempre assim. Não. Talvez é ocasião de paz, mas esteja sempre preparado, porque pode vir a ocasião da luta, que você tem que se levantar,
sabe, sacudir a poeira, lutar, pelejar, não desistir. Aleluias! Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo? Esse tempo que Josué está vivendo aqui, já tinha bastante tempo a qual Deus já tinha dado repouso a Israel. E Josué então já estava farto em dias. Josué já era idoso. Quando Josué vai chamar Israel, vai chamar os anciãos de Israel, vai chamar os chefes de Israel. E esses chefes aqui na Bíblia são os chefes de cada família. Josué vai chamar os juízes e todos os oficiais de Israel. E nós vamos ver isso em Josué capítulo 23, versículo 1. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era idoso, bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou velho. Repare, quando Josué, preste atenção, quando Josué, já tendo bastante tempo, de Deus ter entregado repouso a Israel, eu vou falar de novo a você, eu quero fazer memória, eu quero trazer a sua memória a lembrança. Escute o seguinte pensamento: calma, se está em guerra aí, calma, que o tempo do repouso está chegando, amém? E se prepare, que vai ser longos períodos em repouso que Deus vai trazer na tua vida. Vai ser um longo período de descanso que Deus vai trazer na tua vida. A tua alma vai ser refrigerada em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe, que talvez o choro que você chora hoje, ou que já tem chorado há certo tempo, um choro de peleja, um choro de guerra, um choro talvez que tem queimado dentro do teu coração, um choro que talvez tem doído nos teus joelhos, um choro que talvez tem feito você suar, meu irmão, e transpirar, meu irmão, situações talvez que aspiravam ares de morte, vai ser daqui para frente, no tempo do Senhor que está trazendo choro de alegria, choro de regozijo. Recebe e tome posse da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez tenham sido choros até hoje, choros de tristeza, choros de oblação perante aos pés de Cristo, que talvez não está suportando mais, mas eu te digo que você suporta, porque o Senhor traz a você a força. O Senhor tem ministrado ao teu coração dia após dia, você não tem percebido. O Senhor tem renovado a tua armadura espiritual, descrito em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, dia após dia, e você talvez nem tenha percebido, aleluias, mas Deus tem te renovado. Não é hora de você entregar os pontinhos, não é hora de você guardar a tua espada, não é hora de você recolher o teu escudo. Ei, se está em peleja, se está em guerra, acalma, permanece. Ei, soldado de Cristo, ei, soldado de Cristo, põe-te de pé e calma, permanece na peleja, porque o teu Deus é contigo. E não se preocupe, que assim como é a ocasião da peleja, Deus está trazendo a ocasião do repouso. Aleluias! Deus está trazendo a ocasião do repouso. Deus está propiciando, preparando, proporcionando o repouso. Calma. Enquanto isso, tenha no teu coração, na tua mente, no teu espírito, como um bem-aventurado e uma bem-aventurada ao qual Cristo chamou, ao qual Cristo resgatou, para lutar não agora com carne para carne, mas lutar agora em espírito e para o espírito, e com o espírito do Senhor na tua vida. Aleluias! Porque agora você não luta mais e não milita mais nas armas carnais, de forma carnal, mas o Senhor te chamou para militar, para guerrear de forma espiritual, com os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Tenha você, meu irmão, minha irmã, tenha a você mesma como bem-aventurada, que Cristo recrutou, que Cristo chamou. Aleluias! Eu me sinto bem-aventurado. Eu me sinto, sabe, de forma extraordinária, alegre,
porque Cristo olhou em mim e viu em mim. Não, eu vou te chamar, eu vou te levantar. Você vai ser um soldado que vai guerrear comigo, para comigo. Aleluias! Porque enquanto o mundo vem com ódio, você vem com o amor de Cristo. Aleluias! Eita glória! Enquanto o mundo levanta profetas da desmotivação, Deus levanta você como profeta da palavra de Deus, para pregar o amor, para pregar, aleluias, para pregar a salvação, para pregar a transformação pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aleluias! Sinta-se, aliás, não se sinta ofendido quando por amor a Cristo, quando pelo Evangelho você for humilhado, você for subjugado, mas sinta-se regozijante. Eu me regozijo, porque se sou humilhado, eu sou humilhado por amor de Cristo. Se sou humilhado, eu sou humilhado por conta do Evangelho. Eu me sinto alegre. Aleluias! Paulo vai dizer um dia: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é a plena salvação de Deus que se manifestou na minha vida. Ou seja, Paulo está dizendo, se não fosse o Evangelho, se não fosse as boas novas de Cristo, eu jamais seria salvo. Aleluias! Não se ofenda quando a seca do Evangelho quando o Evangelho for pregado. Não se use do Evangelho para, através do Evangelho, ofender ninguém. Não se use das armas que o Senhor tem te dado para você retroceder ou militar como aqueles do mundo militam. Mas use as armas do Evangelho. Use da armadura espiritual para transferir o amor, para propagar o Evangelho, para propagar Cristo, não Cristo agora crucificado, mas o nosso Cristo que foi de fato crucificado, morreu, mas ressuscitou e agora está ressurreto e foi nos preparar morada, e daqui a pouco está voltando para arrebatar a sua igreja. Aleluias! Eita glória! Josué, já farto em dias, ele chama todo Israel para lhes trazer a memória, para fazer-lhes lembrar que primeiro eles tinham visto tudo que o Senhor tinha feito aos seus inimigos por causa deles. Versículo de número 3. Olha o que Josué 23 diz. Josué 23, versículo 3. E vocês já viram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Quando Josué traz isso à memória dos israelitas, quando Josué faz eles lembrar acerca disso, Josué, em outras palavras, está dizendo: tenham gratidão àquele a qual lutou por vocês, tenham gratidão àquele a qual vos resgatou, tenham gratidão àquele a qual vos prometeu e é fiel para cumprir. Aleluias! Sabe qual é o primeiro preceito aqui? Para que nós possamos de fato crer que a palavra de Deus não falha e as suas promessas não tardam: gratidão. Aleluias! Josué está dizendo, em outras palavras, para os israelitas: tenham gratidão a Deus. Aleluias! Está me entendendo? Você tem procurado demonstrar gratidão ao teu Senhor, a Deus, a Jesus? Às vezes nós até mostramos gratidão para com as pessoas, é ou não é verdade? Mas e para com Deus? Você tem procurado exercer tua gratidão a Deus? Pastor, como é que eu busco exercer minha gratidão a Deus, pastor? Como é que eu faço isso? Josué vai mais além do que isso. No verso 14, que é o verso áureo que nós lemos, Josué vai dizer, na parte B: vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Olha o que Josué vai
fazer eles trazerem memória. Josué vai tocar no íntimo deles. Vocês sabem não apenas com o que vocês viram com seus olhos, mas vocês sabem com todo o seu coração e de toda a sua alma a fidelidade que Deus exerceu para com vocês. Vocês sabem de tudo isso, o que Deus fez para vocês. Aleluia. Sabe o que existe uma gratidão aqui diante de Deus? Uma gratidão para Deus? É eu olhar para o meu passado e ver de onde Deus me tirou. Eita glória. É eu olhar para o meu presente e ver o que Deus está fazendo. Aleluia. E aí eu conseguir enxergar para o futuro e entender, compreender que ainda assim Deus está lá guardando, preparando o futuro para mim, para minha casa, para minha família. Não vai ser crise, não vai ser coronavírus, não vai ser profetas da desmotivação, não vão ser teorias da conspiração que vai mudar a minha forma de pensar sobre o meu Deus. Aleluias. Está entendendo? Comece a olhar para o teu passado e comece a lembrar o que Deus fez. Eita glória. Eita glória. Se você está entendendo isso aí, meu irmão, dá um glória a Deus na live. Aleluias. Comece a olhar para o teu presente agora. E comece a crer na provisão que Deus já tem entrado na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu falar algo para vocês aqui em nome de Jesus. Eu olho para o meu passado, eu me lembro de onde Deus me tirou. Das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Eu olho para o meu presente agora. E por enquanto eu estou desempregado do trabalho secular. Mas olho para o meu presente agora. E eu estou crendo e estou vendo que nada está faltando na minha casa, na minha mesa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí talvez alguém pode aparecer e falar assim: ah, pastor, mas você é pastor, tem os dízimos e oferta da igreja. Não, meu irmão. Os dízimos e oferta da nossa igreja. Eu zelo primeiro pela igreja, pela igreja, pela obra. Tá me entendendo, meu irmão? Eu sempre comi na minha mesa, primeiramente pela porta que Deus abriu para mim no secular. Mas hoje eu estou desempregado. Mas eu estou vendo, aleluias, o que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. E o que Deus ainda de fazer em nome de Jesus Cristo. E o mesmo Deus que eu creio que vai abrir a porta de emprego para mim. E se você que está desempregado aí, recebe da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crer, se você começar a olhar para o teu passado e ver o que Deus fez na tua vida, e começar a crer que esse mesmo Deus que fez na tua vida no teu passado, é o mesmo Deus que cuida de você agora no teu presente. É o mesmo Deus que vai abrir a porta no futuro próximo para você, como eu creio que vai abrir para mim, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Isso é demonstrar gratidão ao nosso Deus. Segundo, Josué na sua velhice trouxe a memória, fez os israelitas lembrarem que primeiro eles deveriam ter gratidão a Deus. Segundo, que eles deveriam guardar e cumprir tudo que estava no livro da lei, porque o Senhor afastaria, expulsaria o restante dos inimigos dos cananeus, para que Israel tomasse posse das terras que o Senhor os havia prometido. Sabe o que nós vamos ver isso aqui, aliás, em Josué capítulo 4 ao versículo 8. Vamos comigo na Bíblia, Josué capítulo 23, versículo 4 ao versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Josué vai dizer aos israelitas: vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês. E vocês tomarão posses das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Versículo 6. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 7. E para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jure por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses. Está entendendo? Até o versículo 7, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora repare, quando Josué dá essa orientação, fazendo os israelitas trazerem memória, amém? Josué dá essa orientação. Primeiro, deveriam ser gratos. Segundo, deveriam ser fiéis. Deveriam praticar a gratidão. Deveriam praticar a fidelidade com Deus. Agora entenda. O que é praticar fidelidade com Deus?
A fidelidade com Deus, irmãos, é a soma de 3 fatores. Grava isso, 3 fatores. Primeiro, qual que é o primeiro fator? Esforçar para observar. É Bíblia. Versículo 6 de Josué capítulo 23, Josué diz: esforcem-se muito para guardar e cumprir. O primeiro fator para que eu possa exercer a minha fidelidade em Deus é eu me esforçar para observar. Josué estava dizendo o que para Israel? Esforcem-se para observarem a lei de Deus. Quer praticar a fidelidade com Deus? Esforça para você ler a tua Bíblia dia após dia. Quer praticar a fidelidade com Deus? Esforça para você meditar nas Sagradas Escrituras dia após dia. Sabe? Não é você apenas fazer um plano de leitura anual e ler dia após dia um versículo, um capítulo, 2 capítulos, e você não meditar naquilo que você leu. Esforça para você observar as Sagradas Escrituras. Ah, pastor, eu não sei ler. Não tem problema, pede o seu filho para ler para você. E aquilo que o seu filho leu para você, medita nas Sagradas Escrituras. Ah, pastor, eu não sei entender. É aí que está o X da questão. Não é você querer entender primeiro para você ler. É você querer ler para você meditar. E aí, meu irmão, o Espírito Santo vai fazer você entender. Aleluias! Porque nenhum de nós, como seres humanos, podemos pegar a Bíblia e interpretar a Bíblia por nós mesmos, não. Existem prioridades para se interpretar as Sagradas Escrituras. Sabe? E a principal delas é a dimensão e a diretriz que vem do Espírito Santo. Só que, para cumprirmos a fidelidade, o primeiro fator é eu me esforçar para observar a palavra de Deus. Vamos ser sinceros? Você se esforça mais para pegar a Bíblia para ler ou para pegar o celular para olhar o WhatsApp, o Facebook ou jogar o joguinho? Eu tenho certeza, irmão, que essa geração que nós estamos não tem esforço nenhum para usar o celular, mas para pegar a Bíblia e ler em casa é um esforço tremendo. Por isso que nós estamos indo por aí, muitas pessoas que são enganadas facilmente. Muitas pessoas, preste atenção que eu vou dizer para você aqui, que pega um copo de água, bota um fio de cabelo lá e sai bebendo e dá para beber as crianças, todo mundo. Tá me entendendo? Porque não tem conhecimento bíblico. Nunca vai conseguir praticar a fidelidade com Deus dessa forma, porque não conhece as Escrituras. Se esforça. Primeiro fator para praticarmos a fidelidade: esforça-se para observar as Sagradas Escrituras. Segundo fator, decida guardar as Sagradas Escrituras, o que você meditou no teu coração. Tá entendendo? Primeiro fator, esforça para observar. Segundo fator, decida guardar no teu coração. Terceiro fator, sabe? Procure cumprir como propósito na sua vida. Tá entendendo isso? Quando você se esforça para observar, quando você decide guardar, e quando você decide cumprir isso como propósito na sua vida, a palavra do Senhor, pode ter certeza que você vai cumprir uma fidelidade com Deus. E terceiro ponto, a qual Josué traz a memória dos israelitas. A referência que eles tinham, não teriam mais. Qual que era a referência dos israelitas? Josué. Nós vamos ver isso no versículo 1 que nós lemos no capítulo 23 e também no versículo 14 na parte A. Olha o que Josué está dizendo: eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Quando Josué fala isso para os israelitas, Josué está dizendo para eles: preste atenção, israelitas, eu hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Qual que é o caminho dos mortais? É um dia morrerem. Está me entendendo? Josué, em outras palavras, está dizendo para eles: eu vou morrer. E vocês, como é que vão ficar? Porque até então, a referência de vocês era Moisés. Quando Moisés morreram e Deus me levantou, vocês ainda duvidaram. Eu até mesmo pedi a Deus para que confirmasse. E o próprio Deus confirmou que Deus havia me levantado para que pudessem guiar vocês mais uma vez até Canaã. Eu agora estou morrendo. Eu vou pelo mesmo caminho que Moisés foi, que Abraão foi, que Jacó foi. Eu agora vou morrer. E vocês? Como é que vocês vão ficar? Em outras palavras,
A referência que eles tinham, eles não teriam mais. Que era Josué. Josué morreria como Moisés havia morrido. Tá me entendendo? Sabe o que é o terceiro ponto? O primeiro ponto foi gratidão. O segundo ponto foi fidelidade. O terceiro ponto é referência. Tá me entendendo? Pastor, por que eu tenho que praticar a gratidão, a fidelidade e ter referência? Porque se nós não tivermos esses três conjuntos em nossa vida, você não conseguirá crer que a palavra de Deus não falha e que as promessas não tardam. Tá me entendendo? Para mim, de fato, crer que a palavra de Deus não falha e as promessas do Senhor na minha vida não tardarão, eu preciso praticar gratidão, eu preciso estar praticando a fidelidade e eu preciso ter a referência. Aleluias! Agora deixa eu perguntar algo para vocês aqui no nome de Jesus. Você tem tido alguma referência? Se você tem tido, qual que é a referência que você tem seguido? O que você fará quando a sua referência morrer? Já parou para pensar isso? Poxa, pastor, é de fato, de vera. Ah, pastor, não, mas a minha referência não está em homens. Uai. Deixa eu ensinar algo para você que no nome de Jesus Cristo. Você que tem o seu pastor, você que congrega, a tua referência tem que ser o pastor como homem. Tá me entendendo? A sua referência tem que ser o teu pastor. Ah, pastor, isso é antibíblico. Não, não é antibíblico não. Eu te falo na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Tá me entendendo? Qual que é mais fácil você imitar? Você imitar aquilo que você vê ou aquilo que você não vê? Você imitar quem você vê ou quem você não vê? Por isso que Paulo está dizendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Outras palavras, Paulo está dizendo: olha, eu imito a Cristo. Então, para ser mais fácil para vocês, procurem imitar a mim. Paulo direciona essa palavra a quem? A igreja de Corinto. Amém? Aos irmãos de Corinto, aos coríntios. Ou seja, havia naquele tempo estava tendo uma grande profanação no evangelho, em meio aos usos e costumes da igreja, a respeito da sã doutrina. Aí Paulo está dizendo assim para os coríntios: irmãos coríntios, é difícil vocês entenderem como tem que se imitar a Cristo. Então, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Está me entendendo? Se o seu pastor é um pastor de Deus, um homem de Deus, amém, que prega essa doutrina, está me entendendo, meu irmão? Esse pastor está seguindo os mesmos caminhos do apóstolo Paulo, está me entendendo? Então tem ele como referência. É óbvio, meus irmãos, que tem muitas pessoas que estão cauterizadas as suas mentes, que não querem se preocupar em aprender as Sagradas Escrituras, que não querem receber a sã doutrina. Aí, óbvio, pessoas assim estão atrás de revelações, estão atrás de preceitos de homem. Está me entendendo? E muitas têm errado nesse requisito, aleluias. Mas repare, pese os espíritos, observe, que Deus vai te mostrar. E se o seu pastor é homem de Deus, e como de fato eu creio que é, aleluias, imita ele. Porque Paulo nos dá o segredo: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Mas eu te pergunto, nós não apenas temos que imitar, tá me entendendo? Você não tem apenas que imitar o seu pastor. Você tem que entender que acima do seu pastor existe o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Aleluias. Tá me entendendo? A nossa referência não pode ser apenas o pastor. Nós temos que imitar o nosso pastor. Tá me entendendo? Você tem que imitar o seu pastor. Mas você tem que compreender que acima do seu pastor existe uma referência, que é a referência do seu pastor, que também tem que ser a sua referência. Está me entendendo? E essa referência é Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo. Está me entendendo? Porque se você apenas focar e pensar que a sua referência está apenas notada no homem, ainda que seja um homem santificado, ela vai ser passageira. A sua referência é permanente ou é referência passageira? Está me entendendo? Imite os homens que professam a verdadeira fé. Imite as pessoas que professam a verdadeira fé.
que pregam de fato Jesus, que pregam de fato o Evangelho. Imite essas pessoas que oram, imite as pessoas que jejuam, tá me entendendo? Que é melhor imitar pessoas assim, de Deus, homens e mulheres de Deus, do que imitar fofoqueiros, do que imitar escarnecedores, do que imitar falsos profetas. Mas inculque na sua mente que assim como eu, como pastor, e muitos outros pastores que pregam a palavra da verdade, nós temos a nossa referência em Cristo, a tua referência também tem que ser Jesus Cristo. Porque eu te digo, se eu morrer hoje, nossa pastor, mas o Senhor é minha referência, pastor. Não, imite-me a mim, como eu tenho imitado o apóstolo Paulo, como imitamos a Cristo, está me entendendo? Mas que a sua referência sempre seja Jesus Cristo. E por quê, pastor? Porque a Bíblia nos ensina. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25, a Bíblia diz: porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Está me entendendo? Eu sou passageiro, você é passageiro, nós somos passageiros. Mas a palavra do nosso Deus não é passageiro. Está me entendendo? Essa é a palavra que permanece para sempre. Aleluias. Tenha a tua referência em Cristo Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 35. Jesus vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe o que é permanente? A palavra do nosso Senhor. A palavra do nosso Senhor permanece. Ele é fiel, aleluias. Pastor, e por que a palavra do Senhor é permanente e não passa? Porque elas testificam do próprio Cristo. Sabe? Daquele que é e tem que ser a minha, a tua referência. Aleluias. João capítulo 5, versículo 39. Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus aqui está falando acerca de quê? Aos judeus. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna. Mas na verdade, a vida eterna não está nas Escrituras. Presta atenção. A vida eterna está em mim. Por quê? Porque as Escrituras que vocês julgam achar salvação, essas mesmas Escrituras testificam de mim, de Jesus Cristo. E eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Eu, Jesus, sou a salvação. Aleluias! Está entendendo? Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Porque nesse momento de crise, nós não sabemos quando vai passar. Escute o que eu vou dizer. Existe um momento de crise na saúde. E está existindo uma crise econômica. Não sabemos quando vai passar, pastor. Tem data marcada. O que Deus falou contigo? Deus não falou nada de data comigo marcada. De quando vai passar essa crise. Quando vai estabilizar as coisas. Mas eu te digo, guarda essa palavra. A palavra de Deus não falha. E as suas promessas não tardam. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua casa. Mas lembre-se, pratica gratidão. Pratica fidelidade. E sempre tenha Jesus como a tua referência. Procurando imitar aquelas, sabe, que professam a verdadeira fé. Procurando imitar aqueles que oram, aqueles que jejuam. Procurando imitar aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Procurando imitar aqueles, meu irmão, que ainda pregam sobre pecado, que pecado é pecado. Procurando pregar ainda, sabe, procurando ainda a imitar aqueles que pregam sobre a ressurreição. Aqueles que ainda pregam sobre a volta de Cristo. Aqueles que ainda pregam sobre arrependimento. Procure imitar aqueles que ainda pregam que o pecado ainda é pecado. Aleluias! Não procure imitar aqueles e aquelas que usam da palavra de Deus, da mensagem de Deus, do evangelho, para querer acusar os outros. Não procure imitar a esses. Imite aos verdadeiros seguidores de Cristo. Imite o apóstolo Paulo. Procure imitar aos homens e mulheres que professam uma fé de fato cristocêntrica, ou seja, que tem Cristo como centro de todas as coisas. A esses procure imitar, mas sempre tenha como referência Jesus Cristo.
Porque se você praticar isso na sua vida, pode ter certeza. Se você praticar a gratidão, a fidelidade e ter sempre Cristo como a tua referência, a palavra do Senhor sempre vai surtir efeito na tua vida, no teu coração. E mesmo nos piores dias, a qual você se deitar e se levantar, sabe, achando que tudo parece que vai dar errado, a palavra de Deus vai bater no teu coração como um martelo que esmiuça a penha. E o Espírito de Deus vai trazer você ao teu coração. Acalma, meu filho, acalma, minha filha, porque as promessas do teu Deus não falham, não tardarão. No tempo oportuno, elas se cumprirão, em nome de Jesus. Recebe de Deus nessa noite. Recebe de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus não falha. Ah, pastor, mas tem tempo, estou esperando cumprir ainda. Calma. A palavra de Deus não falha. E as promessas de Deus tardam. Ah, pastor, estou demorando demais. Não está demorando demais, não. É porque tem um tempo determinado. Lembra disso? Nós lemos aqui. Nós falamos, nós pregamos aqui. Eclesiastes 3:1. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Calma o teu coração. Calma. Deus é contigo. O Espírito Santo é contigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desespera. Não dê lugar ao desespero. Não dê lugar para o mundo e para as falcatruas de Satanás. Não dê lugar que é de Deus na tua vida para que Satanás opere. Não dê lugar. Amém? Grave isso. A palavra de Deus não falha. E as promessas de Deus não tardam. Chegam na hora certa, no tempo que tem que chegar, em nome